acompanha o programa Ciência e Espiritualidade. Hoje nós estamos falando sobre arte, clínica e loucura. Esse é o tema do livro escrito pela doutora Elizabeth Lima, terapeuta ocupacional. Bom, doutora Elizabeth, me diz uma coisa que fica bem visível, nítida, é o estado emocional, né, desses pacientes que mudam quando eles percebem que tem um valor para alguma coisa, né, para um quadro ou no caso de uma rádio, né, como foi o exemplo que citamos no bloco anterior, né? Como você vê essa modificação da emoção dele? Dos sentimentos. Então, queria aproveitar a sua pergunta para falar uma coisa antes da gente comentar a emoção, que é essa questão do valor. Porque todo esse trabalho desses vários personagens que articularam saúde mental com a arte, trazem também um redimensionamento do que é o campo da arte, do que cabe dentro do campo da arte. Então hoje há um interesse muito grande, um campo que está muito forte no Brasil, o campo da relação entre cultura e saúde. Inclusive o Ministério da Cultura tem trabalhado em políticas públicas culturais para valorizar, mapear, encontrar essas produções que são feitas muitas vezes fora do que a gente entende pelo campo cultural. E eles dizem que isso amplia e aprofunda a diversidade cultural da nossa produção brasileira. Então esses trabalhos começam a ser vistos como uma contribuição importante para a cultura. Então isso que você estava falando de uma transformação do valor, que traz uma transformação no valor dessas vidas mesmo, que muitas vezes pessoas que estão isoladas, excluídas, estigmatizadas, e que quando a gente faz isso, quando a gente realiza esse processo de exclusão, a gente perde como sociedade uma riqueza que está em cada uma dessas pessoas. Então a gente começar a enxergar essas existências, essas pessoas como riquezas coletivas e a produção delas também, traz uma transformação para as vidas, né, muito importante. Então, eu acho que esse é um dos campos que o trabalho com arte transforma de fato a vida. E eu acho que, como você está trazendo a transformação das emoções, acho que são transformações no lugar social que implicam transformações subjetivas bastante importantes, porque você vai construindo redes sociais, você vai construindo valor, você vai construindo também o que a gente estava conversando, de uma experiência de conexão com a criatividade, que é uma potência que está em todos. Certo. E a criatividade deles aflora, né? Porque o que estava estagnado, parado, né, pode ter posso dizer, um ponto de partida, né, com a inserção da arte. Claro. Eu acho que essa conexão com a criatividade ela é fundamental para todos, ela é uma condição de saúde, né? A gente poderia pensar que a ausência de criatividade é quase que uma espécie de doença, que é essa doença da gente enxergar o mundo como já dado, onde a gente não tem nada o que fazer. E a possibilidade de experimentar a criatividade é sentir, como diz o Winnicott, que é um psicanalista que trabalha muito com isso, sentir que a vida é digna de ser vivida, que a gente tem uma possibilidade de viver diferentemente, que as coisas podem ser diferentes do que elas são, e que o mundo é uma construção coletiva do qual todos fazem parte. Cada um de nós pode deixar nossa marca nessa construção que é o mundo que a gente vive. Certo. Bom, você teve o contato, né, dessa inserção da arte logo que você foi para a Itália, né? Um tempo depois você fez o pós-doutorado em Londres. Você acha que essa inserção da arte, né, até para o tratamento, está sendo um fenômeno globalizado? Você vê essa resposta em vários países? Então, quando eu fiz o estágio na Itália, eles também têm lá laboratórios de pintura, de escritura, de jornal, porque essa conexão com a cultura é fundamental para a transformação do lugar social da loucura. Mas essa última pesquisa que eu fiz em Londres, eu senti que essa experiência no Brasil, ela tem uma diferença, uma marca própria do Brasil, que é essa possibilidade que a gente tem de produzir conhecimentos e práticas interdisciplinares, de fazer dialogar os campos, e que isso é uma coisa bem forte no Brasil. Eu senti que nós temos uma experiência a contribuir mundialmente nesse campo, arte e cultura e saúde. Até levando um pouquinho da criatividade brasileira.
Isso. Nossos artistas, muitos dos nossos artistas consagrados, eles têm muita proximidade com esse campo. Eu fui estudar, por exemplo, Lígia Clark, que é uma artista contemporânea brasileira que no final da sua obra se dedica a construir procedimentos terapêuticos, e também o Hélio Oiticica, que é um artista que trabalhou o tempo inteiro com essa ampliação de quem seria o público dele e com o pensamento de que o público da arte pode ser qualquer um que está na rua, que está o público e o produtor de arte. Então, são artistas muito importantes na arte brasileira e que fazem essa conversa muito grande com o campo das práticas sociais, digamos assim. Certo. Então, qual a mensagem que você deixaria para os terapeutas ocupacionais, né, em relação ao seu livro, que compilou toda essa história, né, unindo arte e loucura? Eu senti, quando eu fiz isso, que eu estava fazendo justamente um estudo sobre também as características próprias da nossa profissão terapia ocupacional no Brasil. Eu acho que no Brasil a terapia ocupacional tem uma marca importante dessa conexão com a criatividade, com a cultura e com os processos sociais. Então, acho que isso é uma marca da nossa terapia ocupacional que é importante que a gente possa levar para outros países. E da valorização do indivíduo também, Isso. não? Porque é muito importante a gente reconhecer, né, uma pessoa, não rotular, estigmatizá-lo como alguém à parte, à margem de uma sociedade, não? Eu acho que marca da terapia ocupacional brasileira tem sido sempre esse compromisso com as pessoas atendidas, e um compromisso de fato ético, enxergando nas situações mais adversas uma potência de vida, um valor, como você está trazendo, uma possibilidade de contribuir para o conjunto social. Tá certo. Bom, doutora Elizabeth, muito obrigada, né, pela sua disponibilidade de estar aqui falando um pouquinho para o público do Ciência e Espiritualidade sobre esse tema tão rico, né, que a terapia ocupacional trabalha em várias clínicas e departamentos de saúde mental, não só aqui em São Paulo, mas em todo o Brasil. Muito obrigada a vocês pela oportunidade de trazer esse tema. Arte, loucura e ciência. Esses três temas, que aparentemente são desconexos, foram muito bem arrematados aí pela doutora Elizabeth Lima no seu trabalho. E se nós formos parar para pensar um pouquinho, são três temas que também são muito recorrentes no Espiritismo. A arte, a loucura e a ciência. Eu imagino essa ponte que nós tentamos ajudar a construir entre ciência e espiritualidade como uma ponte que vai atravessar um rio. E as frentes de trabalho, elas se dão nos dois lados da margem do rio. De um lado, os que buscam mais o lado científico, e do outro lado, os que buscam mais o lado espiritual. Mas, inevitavelmente, esses dois lados vão se encontrar. E, finalmente, espero que isso não demore muito, nós teremos essa conexão entre ciência e espiritualidade. Trabalhos como o da doutora Elizabeth são trabalhos que vão nesse sentido, que estão vindo rapidamente da área da ciência em direção à área da espiritualidade, instalando esse novo paradigma, o paradigma espiritualista na ciência, e que vai modificar toda a estrutura e a forma de pensar, não só da área da saúde, mas também de toda a sociedade. E nós aqui no Ciência e Espiritualidade vamos tentando dar essas notícias para você, nosso amigo telespectador, estar atualizado no que tem ocorrido nesse sentido, no sentido da instalação de um novo paradigma para a ciência e para a humanidade. Muito obrigado por terem participado e assistido mais esse Ciência e Espiritualidade, e nós esperamos encontrá-lo no nosso próximo programa. Obrigado e até lá!